paz, Senhor, irmãos. Estava lendo aqui o livro de Mateus, desde o primeiro capítulo, onde está a genealogia de Jesus, né? A toda a geração até chegar a Jesus. Então eu peguei alguns nomes dessa geração e vou lendo aqui sobre o que o Senhor vem ministrando, tá bem, irmãos? Então o primeiro foi Abraão, né? Abraão, o Senhor diz para Abraão: Abraão, sai da tua casa de teu pai e da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás bênçãos. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E em ti serão benditas todas as famílias. Então, irmãos, desde o momento que o Senhor já diz para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, Abraão já começa a seguir a ordem do Senhor, né? Então ele já vai, o Senhor já começa a abençoar ele, já promete ali que lhe daria uma grande terra, que o nome dele seria grande sobre a nação, né? E também logo em seguida o Senhor já promete que ele ia ser pai, né? Ele ia ter o filho, que o seu filho é o Isaac, o filho da promessa, né? Entre ambos a gente sabe que ele teve outro filho com a egípcia, mas vamos aqui. Aí então ele teve seu filho chamado Isaac, né? Então foi esse o segundo nome que eu anotei aqui, da geração. Isaac, o filho da promessa. O que me chamou a atenção um pouco de Isaac, que Abimeleque diz a Isaac, né? Aparta de nós, porque estais muito mais poderoso que nós. Porque Deus abençoava mais Isaac, né? No caso, Isaac era também que nem era filho de Abraão. E Abraão já era muito abençoado. Deus já abençoava muito, já prosperava muito. Então, quando Isaac já estava fazendo a mesma coisa que seu pai, então o Senhor também começou a abençoar muito. Até na plantação que Isaac fez, ele foi abençoado 100 vezes mais, né? E o que Abimeleque diz para ele? Aparta de nós, porque já está muito mais poderoso. Às vezes, né, irmãos, quem sabe, a gente às vezes está pregando a palavra, às vezes você está louvando aí, às vezes você está ministrando, às vezes você já está mais íntimo de Deus, né? E não vai ter pessoas que vão dizer, não deixa ele quieto lá, não chama ele para cá, né? Mas por quê, né, irmãos? Porque eles têm medo. Às vezes as pessoas não querem ser temente a Deus, as pessoas não querem ser obedientes a Deus, elas querem só se engrandecer com o nome de Deus. E aqueles que estão fazendo o que Deus pede, o que Deus ordena, estão crescendo lá, porque o Senhor está abençoando, né? E essas pessoas às vezes dizem assim, não, deixa ele quieto lá, por causa que ele já está muito grande lá, já está muito isso, muito aquilo outro, mas porque o Senhor está te abençoando, né? Então às vezes tem lugares que às vezes você gostaria de ir, gostaria de estar, e às vezes não te chamam por causa disso, né? Vamos seguindo em frente. Aí depois eu anotei o nome de Jacó, né? Jacó foi o filho de Isaac. Isaac teve Jacó e Esaú, né? Jacó, né, seu pai era Isaac. Isaac amava mais Esaú e a sua mãe, Rebeca, amava mais o Jacó, né? Às vezes acho que até na nossa vida um pouco, né? A gente ama mais um filho do que o outro, né? E eu, por entanto, então, eu já ponho no meu coração que, tipo, todos são iguais. Não tem amor a mais por um nem por outro, por causa se eu posso dar uma coisa para um, tem que dar para os três que eu tenho. Então, eu não tenho escolha se o menino é mais meu ou se a menina é mais minha. Então, e aqui eu vejo, né, que um amava mais o outro. Às vezes eu acho que essas coisas podem até atrapalhar um pouco, né? Mas o que aconteceu entre Jacó e Esaú, né? Jacó, então, ele já é como o enganador, né? Já é bem falado aí que ele pegou e ofereceu, né, o seu melhor prato, sua melhor refeição para o seu irmão pela troca da plenitude, né? Então depois o seu pai Isaac vai lá e abençoa a Jacó e não abençoa Esaú, né? Ele vai lá e se mete na frente, né? E depois o que acontece?
Depois o seu irmão queria matá-lo. Às vezes, irmão, quando a gente quer buscar algo que ainda não está na nossa hora, às vezes talvez a gente quer ter aquilo que não era para ter agora naquele momento, né? Mas às vezes a gente tem que esperar um pouco mais. Às vezes a gente tem que, por causa que isso, olha o que acabou acontecendo, né? O seu irmão estava querendo matá-lo por causa disso, né? Por causa dessa bênção que ele recebeu do seu pai, sendo que não era para ele, né? Mas também, mesmo assim, Deus não o abandonou. Mesmo assim, Deus foi com Jacó depois, né? Então chegou também certo dia que Jacó estava deitado foi deitar, né, para dormir. Então Deus deu uma visão para ele, né? Aí apareceu uma escada grande até o céu, é onde o Senhor aparece. E os anjos subiam e desciam. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu pai Isaac, né? Ele está dizendo também que ele era o Deus dele também, né? O Deus de Jacó, né? Então, por mais que Jacó fez muitas coisas erradas, por mais que Jacó enganou seu próprio irmão, né? Então o Senhor ainda foi com ele, né? E naquele momento lá, ainda Jacó faz um voto com ele depois mais pra frente ali, dizendo: se o Senhor for comigo, se o Senhor me vestir, se o Senhor me proteger até eu chegar à casa do meu pai, se o Senhor me guardar, né, certamente o Senhor será meu Deus, e eu lhe darei, diz-me de tudo que me deres, né? Então ainda ele faz um voto ainda com Deus ainda. E assim, às vezes eu fiquei pensando sobre isso. Quantas vezes, né, eu pedi para Deus: Senhor, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, eu te darei o dízimo, eu te darei mais, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? E por muitas vezes eu pedindo para Deus e Deus me dando, e eu acabei lendo essa parte e fiquei me lembrando que, tipo, quantas vezes, né, eu enganei a Deus, né? Quantas vezes eu menti para Deus, que quando Deus me retribuía, né, com aquele meu pedido, aquilo que eu pedi para Ele, eu não fazia, eu não devolvia aquilo que Ele tinha me dado, né? Então Jacó aqui pega e faz um voto com o Senhor, e creio que ele com certeza depois foi correto, né, com a sua promessa. Então às vezes a gente tem que estar mais ciente do que a gente vai pedir para Deus, do que a gente está pedindo, o que a gente está oferecendo para o Senhor. A gente começa a pedir coisa para Deus e diz assim: Senhor, depois eu vou te dar, depois eu vou entregar para o Senhor, e a gente não entrega, a gente começa depois das batalhas, porque nós mesmos causamos, né, irmãos? Então o próximo nome que foi que eu salvei depois de Jacó, Salmo, era um dos guerreiros de Josué, né? Na verdade ele foi um dos espias que foram até Jericó, né? Para poder lá pegar todas as instruções de como é o exército de Jericó, o que eles planejavam lá, se já planejavam atacar Israel, aquela coisa toda, né? Então, o que acontece lá quando Saul e mais o seu companheiro vão até lá para pegar essas informações, né? Então eles conhecem uma moça lá, eles conhecem uma mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela é uma prostituta, né? E essa mulher, ela poderia ter entregado os espias, ela poderia ter, naquele momento ali, ter chamado ali os guardas, ter chamado qualquer um da cidade e ter dito: que tem um povo de Israel aqui, né? Então, ela poderia já naquele momento ter terminado com todo o plano de Josué, né? Mas o que eu creio que quando ela viu aqueles dois homens diferentes, ela viu que eram os filhos de Israel, o que ela deve ter pensado? Acho que agora chegou a minha salvação. Eu acho que agora esses dois homens podem me ajudar. Eu acho que agora esses dois vão me tirar dessa cidade que eu estou, desse lugar que eu estou vivendo nesse lamaçal, nesse pecado, nesse monte de coisa ali, um monte de deuses, que lá poderia fazer o que você quisesse, né? Então creio que ela devia ter tido uma visão, né? Agora eu acho que chegou a minha salvação.
aquela mudança que talvez eu pensava em ter uma vida boa, talvez chegou através desses homens. Então ela ajuda eles, ela cuida deles, ela guarda eles, né, na sua casa. Então ela até pede para eles: quando vocês atacarem aqui, vocês guardem minha casa, vocês cuidem da minha casa e vocês me salvem. Então eles pegam e prometem para ela, e quando eles voltam para Josué, então Josué pega então diz para ele: então a casa dela será salva e ela será salva, né? E quando as muralhas caem, a sua casa não é atingida. Quando as casas todas são atingidas, a casa dela não foi atingida. Ela foi salva, ela e a sua família. Viu o quão importante ela foi, né? Quão importante ela foi pelo o exército, né? Para salvar, ajudar a salvar, na verdade, a vida dos espias, e também ajudar na batalha, né? Por causa que se eles tivessem pego os espias ali, talvez já teria terminado todo o plano, né, que Josué já estava planejando. Mas mesmo assim, com a fé que ela teve no nosso Deus, né, que ela poderia ter uma vida boa, que ela poderia ter uma vida melhor, então o próprio Deus foi lá e guardou a sua casa, porque toda a cidade foi destruída, não sobrou nada da cidade, mas a sua casa e ela foram guardadas. Então depois elas foram retiradas são salvas. Então depois ela se casa com Salmo, né? E tem o seu filho Boaz, e também que já segue a geração. Jessé, né? Jessé foi o pai de Davi, né? Quando eu li aqui, né? Estava lendo sobre Jessé, né? Chegou o profeta Samuel, foi até a casa de Jessé e pediu para chamar os seus filhos, né? Então eu percebi que ele chamou os seus filhos, mas não chamou todos os filhos, né? Então ele chama os seus 7 filhos, são 8 com Davi, né? Então ele chama os seus 7 ali, né? Então até o profeta Samuel achou que um deles já poderia ser, né, o ungido, poderia ser o rei, porque tinha uma boa estatura, já era do exército, né, de Saul. Então, mas Deus fala para Samuel: Samuel, eu não vejo como um homem vê, né? Então Samuel pega e diz para o Jessé: Jessé, tem mais alguém, né? Tem mais algum filho? Aí então eles lembram de Davi, né? E aonde Davi estava, né? Davi estava em Belém, Davi estava pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas, né? Então quando Davi entra na casa, então aí o profeta olha para ele e já diz assim: esse é o ungido, né? Esse é o rei esse é o rei de Israel. Quantas vezes, né, às vezes a gente está excluído, a gente está em um ambiente sozinho, né? A gente está cuidando de algo que às vezes a gente acha que será que estamos fazendo essas coisas certas? Será que ninguém está nos vendo, né? Ninguém está percebendo, né? Mas se você estiver fazendo para Deus, Deus está vendo, né? Davi estava lá cuidando das ovelhas. Imagina o quanto ele cuidava daquelas ovelhas, né? O quanto é que chegava um urso lá, ele derrotava o urso. Chegava um leão, ele derrotava o leão, né? Então ele tinha um maior amor e cuidado pelas ovelhas. E é isso que o Senhor quer da gente, que a gente tenha amor e cuidado pelas ovelhas. Às vezes parece que você está num canto, que você está fazendo algo para Deus e ninguém está vendo, né? Mas o Senhor está vendo. Então vai chegar um dia que vão chamar vários nomes, mas ainda vão dizer: não, ainda falta um, né? Mas vão chamar o seu nome, que nem o de Davi lá. Então Davi então depois se torna rei, né? Derrota Golias, entra no exército. Então depois ele tem um filho que também me chamou a atenção, que faz parte, né, da geração. O filho dele foi Salomão, né? Salomão foi um grande homem sábio, né, nos seus provérbios, né? E eu fiquei pensando também, lendo sobre Salomão, né? Salomão foi o filho que a sua mãe era Betseba, né? Que foi a traição, né, que Davi teve. Chamou o seu marido da Betseba e botou ele
de frente, né, a liderança do exército, simplesmente para ele morrer, para ele falecer, para ele tomar a sua esposa, né. E eu fiquei pensando, né, imagina quando Davi engravidou ela, quando vê muitas pessoas, quando ele deveria dizer, né, mas esse filho aí quando vê, né, vai ser um atormentado, esse filho aí quando vê vai ser, né, um pecador, esse filho quando vê vai ser um monte de coisa, né, porque naquele tempo com as leis eram bem rígidas, né. Então, mas quando Deus pergunta para ele, Salomão, o que tu me pedes, né, pedes algo, hein, que eu lhe darei. E Salomão não pede nada mais, nada menos, ele pede, não pediu ouro, não pediu prata, né, não pediu, ele pediu sabedoria, né. Quantas coisas a gente pede para Deus, né, às vezes a gente não pede a sabedoria. Quantas coisas a gente pede, que é o carro, que é o, já quer pagar a casa, quer comprar a casa, ou já quer dois trabalhos, já quer mudar isso, quer mudar aquilo, mas às vezes a gente não pede nem a sabedoria, né? E com a sabedoria, Salomão administrou tudo, né? Tudo que seu pai já tinha, ele teve em dobro, né? Imagina se ele não fosse sábio, na verdade. Ele não conseguiria administrar todas as riquezas que Deus deu para ele. Ele não conseguiria administrar, talvez o povo de Israel depois também, mas ainda o Senhor abençoou ele com muito mais inteligência, né? Muito mais sabedoria. Ele foi prudente, ele, as palavras em Provérbios ali, a gente tem que ter entendimento para entender, por causa que quando a gente lê ali, às vezes a gente passa a ler 3, 4 vezes e não consegue entender, né? Porque é de muita sabedoria. Então, Salomão me fez parte também dessa lista. Eu acho um homem muito importante também na Bíblia. E depois foi José, né? José, que já foi o companheiro de Maria, e depois vem Jesus, né? Então, José, quando Maria diz para ele, né, José, um anjo chegou até mim e me disse que o Filho de Deus vai nascer, o Messias que nós estamos esperando está aqui dentro de mim, né? E José, ele até tenta fugir, né? Ele tenta deixar Maria para não envergonhar ela também. Ele, nem diz na palavra, né, que ele pensou com ele, né, de deixá-la ela, mas aí teve que um anjo aparecer para ele e dizer, não faça isso, né? O que está nela é o Espírito Santo. Quantas vezes aí eu fiquei lendo sobre isso e fiquei pensando, né, quantas vezes, né, a gente recebe um presente de Deus, né? Quantas vezes a gente recebe uma promessa de Deus também e a gente às vezes tenta fugir. Quantas vezes o Senhor diz, né, te entreguei essa benção, estou te entregando essa benção. Às vezes a gente tenta fugir, né? Aí eu fiquei aqui pensando, às vezes essa benção pode ser nossa família, né? Essa benção às vezes pode ser nossos filhos. O Senhor já nos entregou, o Senhor já nos deu, né? E às vezes a gente tenta fugir, né? Mas aí vem um Senhor, vem um anjo, ou vem um pastor, vem um homem de Deus e diz assim, já quieta, fui eu que te entreguei, sabe? Então, por eu receber também essas profecias, né? Que a minha família era um presente de Deus, então isso também eu acho que eu fui que nem José, né? Estava tentando fugir, mas aí o Senhor pegou assim, não, o que eu te entreguei foi um presente, então eu tenho que cuidar agora, né? Como José e Maria foram obedecendo, né, o anjo, tudo que eles precisavam, então para onde eles tinham que ir, o anjo chegava até eles e dizia, agora vocês vão para lá, eles iam, né? Vocês vão para cá, vocês iam, né? Então, por causa que já estava começando depois a perseguição, né, de Jesus, né, que Herodes já queria matá-lo, né, Deus, quando ele descobriu que ia ter um novo rei, né, então eles tiveram que começar a obedecer, né, as ordens do Senhor, né? Para quê? Para proteger o Filho de Deus. Então, às vezes, né, a gente tem que estar focado, né, nas coisas de Deus. A gente tem que estar determinado a proteger o que é nosso. Aquilo que o Senhor nos deu de presente, aquilo que o Senhor já
já nos entregou, né? A gente tem que estar obedecendo, ouvindo a sua voz e indo em frente, dizendo: Senhor, aqui estou fazendo a tua vontade, né? Então, assim, eles foram para um lado, foram para o outro, mas estavam sempre ali cuidando daquele menino, né? Então que a gente siga assim, né? Cuidando das coisas de Deus. Então, chegou até um dia que Maria, né, ela chega perto da sua prima, ela foi para casa da sua prima, e a sua prima estava grávida de João Batista, né? Quando ela chega perto, né, da sua prima, o João Batista já dentro da barriga, ele era um chute, se mexe forte dentro da barriga, né? E aí ela até fala, né, que olha só como ele está se mexendo muito quando está perto, mas olha só, até João Batista dentro da barriga da sua mãe já sabia que Deus estava ali, né? Que Jesus estava ali, né? E nós aqui, né? Às vezes temos dificuldade de saber, de entender que Jesus está aqui, que Deus é conosco, né? Então, que a gente venha ter cada vez mais obediência, né? E sabedoria para entender o que Deus quer, o que Deus está mandando a gente fazer, né? A gente tem que seguir em frente, a gente não pode parar. Outra coisa que a gente não deixa de fazer, né? E às vezes a gente deixa de fazer só as coisas de Deus. Então vamos seguir em frente com a palavra, vamos seguir em frente com o louvor, vamos seguir em frente na ministração. Vamos seguir em frente naquilo que Deus está botando na nossa frente hoje. O que Deus está pedindo para nós fazer hoje, é isso aqui que temos que fazer. Vamos fazer essa parte aqui então. Aí um pouco quando abrir outra porta na casa de Deus para fazer, a gente vai fazendo aquela outra coisa ali. A gente tem que estar sempre indo em frente. Quando João Batista, né, estava batizando e ele viu Jesus, né, vindo, né, aí ele diz, né, eis o Cordeiro de Deus, né, aquele que tira o pecado do mundo. Então, tipo, quando ele viu Jesus vindo, ele já reconheceu Jesus, ele já tinha reconhecido Jesus dentro do ventre da sua mãe, né, quando Maria estava grávida, só em chegar perto da sua prima, da mãe de João Batista, ele já sabia que Deus já estava ali. Aí tu imagina quando ele viu Jesus, né? Quando ele viu Jesus vindo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tirar o pecado do mundo, né? Então aí ele foi batizado sobre as águas, o Espírito Santo veio sobre ele, né? E dali em diante Jesus começou, né, o seu ministério. Foi para o deserto, enfrentou o inimigo durante 40 dias, 40 noites, sobre a palavra, né? Isso que a gente às vezes tem que aprender. Às vezes eu passo por umas lutas, eu passo por umas guerras e fico me perguntando tanta coisa, né? Por que isso, por que aquilo outro, né? Mas a gente tem que vencer o inimigo na palavra, né? Eu tenho que crer em tudo que o Senhor já me prometeu, tudo que o Senhor tem sobre a minha vida, tudo que o Senhor já fez na minha vida. Eu tenho que crer na palavra também, o que há de vir, né? E Jesus enfrentou o inimigo assim na palavra, foi na palavra. Então a gente, quando vem com as guerras, vem as lutas, as batalhas, não adianta a gente querer vencer no braço, que não vai dar certo. Ele vai ficar rindo na nossa cara e vai só mais batalha, mais briga, e não vamos vencer nada. Então, irmãos, todos esses nomes que eu li estão apenas no primeiro capítulo, né, sobre a genealogia de Jesus, né. Eu estou começando a ler ali a Mateus, e cada título vim interpretar o que o Senhor quer que eu fale naquele título, né. Que eu quero ler de Mateus do 1 até o final ali, né. Só que pegar cada título e vir pedindo pro Senhor, o que o Senhor está querendo me entregar aqui nesse título, né. Aí eu vou vir aqui ler agora depois o segundo título, eu vou gravar e vou trazer para vocês. Eu não imaginava que o primeiro título sobre a genealogia de Jesus teria, tipo, todos esses nomes assim, né? Tantas essas passagens que poderiam me chamar a atenção e trazer aqui para vocês sobre isso, né? Por causa que ele só tá os nomes, né, da geração de Abraão até Jesus, né? Mas eu achei muito interessante já eu começar a ler ali, começar a pedir pro Senhor um entendimento e cada nome me lembrar, né, sobre o que aquelas pessoas passaram, que aquelas pessoas foram fazendo ali, né,
para Deus também até chegar a Jesus, né? Então, não sei se você já fez isso, eu nunca ouvi um vídeo assim, né? Sobre a genealogia de Jesus, então para mim é algo novo, né? Então, se vocês gostaram aí, dê uma compartilhada aí. Tá bem, irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.